eu ingressei na maçonaria na cidade de Manaus. Vim para o Juiz de Fora. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, a Fidelidade Mineira estava naquela programação de centenário. E conversa com um, com outro, eu fui à loja, eu disse, olha, nós estamos no ano do centenário, você veio embora, vim, então, nós vai filiar agora no centenário, né? Digo, eu estou aqui em Juiz de Fora, vamos filiar, porque quando a gente sai de uma loja, a gente pede o documento de lá e filia numa outra loja, querendo, né? E eu falei, não, eu quero me filiar à Fidelidade Mineira. Então eu fui filiado, ela fez 100 anos, dia 12 de março de 1970, eu filiei 2 dias antes. Por quê? Tem um porquê. O porquê é o seguinte, a loja cunhou uma medalha para os participantes do centenário. Eu em trânsito, naquela fase de transferência, o militar tem um período que chama trânsito. Eu estava em trânsito para Juiz de Fora, então eu estava aqui com a família, né? Aí, frequentando lá, falei, não, então você vai ser filiado antes do centenário, que é para você receber a medalha do centenário. Quer dizer, houve essa particularidade vamos dizer assim, de boa vontade, de colaboração para comigo, né? Essa é a razão que eu filiei assim de imediato, né? Cheguei com poucos dias, não, você vai filiar porque a loja vai fazer 100 anos e você filia antes do centenário. Aí, filiei no dia 12, comemorou o centenário em 1970. Bom, assim dizer que eu tive propriamente dificuldade foi com relação ao material humano, né? Os irmãos daquela época estavam meio dispersos, porque aquela obra onde está sediada a loja maçônica Fidelidade Mineira, que ele teve uma construção daquele prédio que levou mais de ano. E a loja reunia em outra dependência de uma outra loja lá na Rua do Espírito Santo. Quando normalizou a obra, que se adaptou àquele primeiro andar, aí eu cheguei de Manaus, que eu sou militar, eu servia em Manaus. Estive lá em Tabatinga, Manaus, e quando eu voltei para o Rio de Janeiro, fiquei no Rio de Janeiro 2 anos, e depois vim para Juiz de Fora, porque minha família já estava aqui, então eu ingressei na loja maçônica Fidelidade Mineira no dia 10 de março de 1970. Foi o ano do centenário. Havia aquela euforia natural, né? Daquela satisfação dos irmãos comemorando 100 anos e aglutinando irmãos de toda essa região aqui. Então foi um período assim de uma semana muito agradável, porque não só as sessões que a gente realizava, sempre a loja repleta de visitantes e os do quadro, como também os locais, e ao mesmo tempo criou aquela festividade que animou muito, contribuiu e muito para o crescimento da loja e o crescimento da gente naturalmente também. Eu tenho um diferenciamento em relação a outras pessoas, eu acredito que seja devido à minha profissão, eu não faço nada assim a esmo, eu faço programação. Então eu passei a usar o que a loja não tinha hábito, calendário de sessões por quinzena. E depois eu espichei para mês, depois adaptou, que todas as lojas do Juiz de Fora receberam de bom grado aquele sistema, sessões programadas. Então, hoje uma hipótese, hoje uma sessão, já se sabia que na próxima semana o que haveria a sessão, se era uma sessão magna, se era uma sessão econômica, enfim, havia uma programação, o que até então não existia. Eu usei isso e isso deu muito certo, foi um período assim de uma satisfação muito grande,
e uma receptividade extraordinária. E com isso houve assim um crescimento de presença, com a exigência principalmente no traje. E eu doutrinei, falou, ó, sessões magnas, o traje é esporte fino, social completo. E os outros eram facultativos, eram aceitáveis. Esse é um ponto bastante distinto e que repercutiu bem. E também convite às lojas co-irmãs. E crescemos muito em toda a região. Isso influiu. A gente, sem exagero, a gente sentiu o reflexo que era o prestígio da loja, crescimento automaticamente, e eu cresci também. Eu acredito que eu contribuí bastante para isso. Foi apenas uma contribuição. Olha, as festividades do centenário da loja foram de uma receptividade extraordinária. Uma presença muito grande de todas as lojas aqui da região. E isso contribuiu para a beleza das festividades, porque comemorar 100 anos é, assim, de certo modo, um ponto de destaque que repercute, né? E a gente ampliou isso com algumas exigências de horário, de apresentação, tudo isso contribuiu e houve um crescimento que a gente contribuiu para isso. A escolha para venerável, a gente não candidata. Quando chega a época de eleição, o venerável titular dá aquele aviso, olha, tal dia, tem sessão para isso, assim, assado, eleição, vocês devem procurar aí quem vai ser, nomeia 1, 2, 3, para ser o colégio eleitoral para escolher quem deva ser o candidato ou candidatos. E numa sessão prévia, apresenta os candidatos ali, estuda, não, você agora, eu você depois, enfim, há um ambiente amistoso. Foi assim que eu cheguei no veneralato. Além, eu não fui só venerável, eu fui secretário, eu fui tesoureiro, eu fui secretário de vários mandatos, porque ocorria, de um modo geral, qualquer instituição até hoje, secretaria e tesouraria, quase ninguém quer ser. Sempre, não, depois, tal, não sei o quê. E eu, secretaria, eu sempre gostei, devido à minha atividade profissional. Então eu fui secretário na Fidelidade Mineira, uma porção de sérios, 6 ou 7 mandatos. E eu sempre gostei disso. Isso faz parte da minha atividade profissional. Então aquilo para mim, fulano falou, não precisava nem tomar nota, que no dia seguinte eu sabia. Eu tinha ideia do que a pessoa falou. É a razão que eu fui secretário também, vários mandatos por isso. Eu me aposentei, né? E no Exército a gente fala reserva remunerada. Aí eu estava construindo esse apartamento, essa garagem. Aí depois de tudo pronto, mudamos. Falei, eu vou criar aqui nessa garagem, vou criar aqui uma espécie de museu. Aí fiz aquelas 2 primeiras mesas lá da cabeceira. Comecei arrumando. Não deu. Aí eu fui rodando, fui fazendo, até chegar essa última. E aí está tudo espalhado aí, tudo aquilo que eu tinha e ainda consegui depois, que a gente vai recebendo. E a gente sempre procura um espaço. Tanto que hoje, se eu quiser fazer uma mesa dessas aí, não tem mais espaço. Eu levanto
no meu horário normal lá de 7h30, muito tardar 8 horas, tomo café e tal. Aqui é meu reduto de trabalho. Então você tem que dar serviço à cabeça. Isso aqui me desparece demais. Demais da conta. Até da minha terra. Eu botei ali um nome de Serrote porque a minha terra natal é Guiricema. E eu sou de um distrito distante 5 km de Guiricema, que chama Serrote. Olha, a gente, quando lembra que estamos prestes ao Sesc Centenário da loja, para quem pertence à loja desde 10 de março de 1970, porque hoje eu sou um membro ausente por força da idade, mas sou membro do quadro, tem o regulamento que permite aqueles que têm a idade mais de 70 ou 75 anos, estando ativo com as obrigações, ele continua como membro do quadro, que sou eu. Como eu, tem outros, né? E assim, eu que cheguei de Juiz de Fora, fui acolhido, de braços abertos na Fidelidade Mineira. E depois de passar uma temporada na região norte, eu passei na região entre Tabatinga e Manaus, eu passei cerca de 2 anos. Clima diferente, sistemas, tradição e quase tudo muito diferente, distante da família, né? Quando eu vim definitivo, eu fui acolhido de braços abertos, né? Então foi aquele espírito aberto, aquela satisfação, tanto daqueles irmãos que me aguardavam ali, que bom e tal. E eu também satisfeito, porque eu falei, encontrei, além de já conhecer a loja, encontrei os braços abertos, né? E aí me filiei, estou nela até hoje. Eu acho que quem tem essa... Porque o pretender ingressar é muito fácil, mas tem época que às vezes a coisa fica meia frouxa e tal, mas tem época que há muito rigor. Porque não é só o fato, eu quero entrar para a maçonaria. Você vê o que o cidadão faz, qual é a condição social dele e o rendimento que ele tem, se ele vai ser prejudicado, porque ele tem contribuições, tem obrigações, tem algumas convocações para determinadas épocas, né? Então, a gente tem que ter essa particularidade de coisa. Mas, aqueles que pretenderem, que tenham vontade, ou não só a curiosidade. A curiosidade, quero conhecer o Alô, vai lá, pede para visitar, eles levam no templo para conhecer, conversa, explica, não tem problema nenhum. Agora, o ingresso vai depender de algumas exigências que existem. Mas eu concito àqueles que têm vontade que aproveitem. Não é prejudicial absolutamente. É uma obra que não cria nenhuma dificuldade e está à altura de qualquer pessoa de boa vontade. Não pode ser uma pessoa que não tenha um rendimento que não prejudique a ele, porque tem obrigações, até representações. Então, é um trabalho dessa natureza. Então, é uma questão de gostar e ter o tempo disponível, porque se não tiver tempo, como é que eu vou colaborar? O essencial é a disponibilidade para colaborar, porque a escassez do material humano em qualquer instituição está difícil, porque aqui em Juiz de Fora tem uma obra nobre. A oportunidade foi muito boa para mim, porque estamos realizando esse encontro aqui na minha residência, na minha garagem, que é um local que eu trabalho diariamente, e estou tendo essa felicidade de recebê-los aqui, com a modéstia que nos é peculiar, mas estão recebendo todos vocês com o coração, né? Então,
Nessa tarde que nós estamos praticamente encerrando a atividade, eu quero concitar, cumprimentar a todos os irmãos da Ordem Maçônica, da Loja Fidelidade Mineira, em especial, que esse ano está a completar 150 anos, né? Que é uma data muito significativa, que ela consiga reunir todos os irmãos dessa região num dia pré-determinado, naturalmente com uma programação especial, e nós estaremos aí juntos para dar a nossa pálida contribuição para o embelezamento da festividade, como também um coroamento de tudo aquilo que se realiza até os dias de hoje. Dessa entrevista, eu tenho que externar a minha gratidão. Muito obrigado. Oxalá a gente possa, em outras oportunidades, oferecer um pouco daquilo que a gente sabe para contribuir com alguma coisa, o mais simples que seja. Muito obrigado.